Bem-vindos ao nosso estudo de Bibliologia. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, a Bíblia como a Palavra de Deus. Então nós temos 6 textos nesta lição: a inspiração divina da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, continuação, harmonia e unidade da Bíblia, provas da inspiração divina da Bíblia, provas da inspiração divina da Bíblia, continuação. Ok? Então, dentro desses seis textos, nós temos também 6 tarefas, uma tarefa para cada texto. Então, ao concluir o estudo dessa lição, o aluno deverá ser capaz de explicar o que se entende por inspiração divina quanto à autoria da Bíblia, identificar a teoria correta sobre a inspiração da Bíblia, discorrer sobre a harmonia e a unidade da Bíblia, destacar provas da inspiração divina da Bíblia, mencionar a influência exercida pela Bíblia sobre as pessoas e as nações e reconhecer os aspectos que tornam a Bíblia sempre atual, familiar, superior e imparcial em comparação a qualquer outro livro. Então vamos lá. Inspiração da Bíblia. O autor começa falando aqui que a diferença da Bíblia em relação a todos os livros do mundo é que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Por isso ela é chamada a Palavra de Deus. Né? Então o que nós entendemos por inspiração divina é que foi o Espírito Santo quem falou através dos escritores da Bíblia, que foi o Espírito Santo quem exerceu influência nesses escritores e, consequentemente, esses escritores receberam e transmitiram a mensagem de Deus sem erro e sem mistura. Tá certo? Então, o que é inspiração divina? Surge essa pergunta. Né? Então, inspiração divina é isso que nós acabamos de dizer. É o Espírito Santo influenciando uma pessoa de forma sobrenatural, dando a ela a capacidade de receber e transmitir a mensagem de Deus. Inclusive, a própria Bíblia, né, usa a expressão assim diz o Senhor mais de 2.600 vezes. Né, indicando que ela é inspirada por Deus. Ou seja, é o próprio Deus falando. Ok? Então aqui nós temos as teorias falsas da inspiração da Bíblia. A primeira teoria, a teoria da inspiração natural humana, que é essencialmente humana. Então o que ela fala? Ela fala que homens com o dom de escrever é que escreveram a Bíblia. Né? Isso é muito perigoso, pois nega a sua origem sobrenatural. Tá certo? Então não foram homens com dons de escrever a Bíblia. Né? Foram homens inspirados por Deus. Depois, a teoria da inspiração divina comum. É a mesma inspiração de quando pregamos, de quando ensinamos, de quando cantamos, de quando fazemos algo para o Senhor. E o autor fala aqui que essa teoria ensina que escritores bíblicos, né, eles tiveram a mesma inspiração que temos hoje, quando nós fazemos algo para o Senhor. Né? Só que o nosso mesmo autor, ele fala que esse tipo de inspiração ela é crescente, é claro, e pode ser até permanente, dependendo da dedicação e consagração da pessoa. Só que os autores bíblicos ou eram inspirados ou não. Né? Ou seja, se uma pessoa está sempre se dedicando a Deus, sempre procurando conhecer mais do Senhor, sempre se consagrando mais do Senhor para um trabalho, ela cada vez vai ser mais inspirada por ele. Um exemplo, um pregador da palavra de Deus. Se essa pessoa está sempre se entregando mais ao Senhor, sempre buscando mais o Senhor,
o Senhor cada vez vai dando mais inspiração a ele, né? Ao passo que nos autores bíblicos, o Senhor inspirou a esses autores naquele determinado momento. Tá ok? Já a teoria da inspiração parcial, né, ela diz que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Se isso é verdade, então se partes da Bíblia são inspiradas e outras não, equivale a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é só algumas partes e outras não. Não é mesmo? E Paulo fala para Timóteo que toda palavra é inspirada por Deus. Só isso derruba essa teoria, né? A outra diz, a teoria do ditado verbal, que fala que os escritores eram verdadeiras máquinas, né? Como se cada escritor ficasse em êxtase, né? E recebia pelo Espírito Santo a palavra, né, para eles escreverem, sem levar em consideração o temperamento, o estilo, a atividade deles, o nível intelectual, o nível social de cada autor. É como se eles sentassem numa mesa, pegassem a pena e ficassem ali como em êxtase, recebendo de Deus, escrevendo, e eles nem sabendo o que estavam escrevendo. Então é isso que diz essa teoria do ditado verbal. E por último, a teoria da inspiração das ideias. Deus inspirou suas ideias e não as palavras. Ou seja, Deus pegou um autor, deu uma ideia para ele, aí o autor começou a escrever a Bíblia baseado naquela ideia. Ou seja, desenvolveu aquela ideia dada por Deus, né? Então, são teorias falsas da inspiração da Bíblia. Ok? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Agora, a teoria correta da inspiração da Bíblia é chamada de teoria da inspiração plenária ou verbal. Deixa eu pegar aqui o apontador. Então, o que diz essa teoria? Que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. Que os escritores não escreveram com as máquinas inconscientes. Houve sim cooperação entre os escritores e o Espírito de Deus que os capacitava, né? E escreveram com suas próprias palavras, porém sob a influência do Espírito Santo. Então essa que é a teoria da inspiração correta, verdadeira, né, da Bíblia, da palavra de Deus, né? Houve uma cooperação entre Deus e os autores para escreverem a palavra. E essa inspiração, ela cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Então não existe mais inspiração, tá? Conforme a inspiração dada para a palavra de Deus. É claro, nós temos hoje muitos autores cristãos que são inspirados por Deus a escreverem, mas não no nível assim de palavra de Deus. Da palavra de Deus é só a nossa Bíblia. Ok? A palavra de Deus é só a nossa Bíblia. Então agora vamos ver a diferença entre revelação e inspiração. São coisas diferentes, tá? Então a inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e a transmitir a mensagem de Deus sem qualquer erro. Tá? Foi isso que nós vimos. Então é Deus inspirando os autores humanos. Então houve uma cooperação, né? Deus fez a parte dele, inspirando os autores humanos
e os autores humanos escreveram aquilo que Deus queria, que no fim foi formada a Bíblia, né? O cânon sagrado. Ok? Então houve uma cooperação entre Deus e os homens. Então, a inspiração divina com os homens formando a palavra. Ok? Então isso é inspiração. Agora a revelação. Revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas e que o homem por si só não poderia jamais saber. Né? Um exemplo lá de Moisés. Lembra Moisés? Vocês vão ver em outro livro, né? Ele que escreveu o Pentateuco, ele escreveu o Gênesis, né? Como que Moisés conseguiu escrever sobre os dias da criação? Né? Então isso foi uma revelação. Ok? Deus deu a conhecer a Moisés coisas desconhecidas para ele, que ele jamais poderia saber. Certo? Então aqui o exemplo de Moisés, né? Temos um outro exemplo. Lembra lá do faraó, é o sonho que ele teve das 7 vacas gordas, depois as vacas magras, depois as espigas, né? José teve a capacidade de interpretar esse sonho de faraó. Então isso é considerado revelação. É uma coisa desconhecida que Deus deu para ele naquele momento, tá? Isso não é inspiração, é revelação. Um outro exemplo lá, aquele sonho também de Nabucodonosor, quando ele sonhou com aquela estátua, né, se referindo aos 4 últimos reinos mundiais, né, se referindo àquilo, e o próprio Daniel teve essa revelação de Deus e deu para Nabucodonosor a revelação do sonho. Tá certo? Outro exemplo aqui, Paulo. Aquilo que Paulo escreveu, ele recebeu de Deus, né, aquelas doutrinas todas, recebeu de Deus como revelação. Lembra quando ele fala da ceia? Tem uma hora que ele fala assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Então, Deus deu a revelação para Paulo e Paulo escreveu. Tá bom? Então nós temos essa diferença entre revelação e inspiração. Então a inspiração nem sempre implica em revelação. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas nem toda ela foi dada por revelação. Tá? Só algumas partes foram reveladas. Ok? Como aqui, ó, como eu falei para vocês, de Moisés, José, Daniel, Paulo e outras inspiradas. Tá? Moisés teve a revelação lá quando ele escreveu a criação, mas ele foi inspirado por Deus a escrever aquilo tudo. Os 5 livros do Pentateuco, a lei, né? Torá. Ok? Lucas. Lucas ele escreveu para Timóteo, ou melhor, para Teófilo, contando da vida de Jesus, depois contando da história da igreja. Ele pesquisou muito sobre a vida de Jesus, sobre a história da igreja, né? Ele pesquisou para ele poder escrever, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever. Ok? Perceberam a diferença, né? Então tá. Então aqui é a diferença entre declaração da Bíblia e registro de declaração. Né? Vou repetir. Declaração da Bíblia. Aquilo que a Bíblia declara para nós. Que ela fala com a gente, fala ao nosso coração, nos ensina, nos instrui. E o registro de declaração. Que é aquilo que a Bíblia não ensina, mas ela registrou. Um exemplo disso é a mentira.
a Bíblia ela não ensina a gente a mentir. A Bíblia não mente, mas ela registrou mentiras ditas por pessoas, né? Então a Bíblia não mente, mas registra mentiras que outros proferiram. Nesses casos, não é a mentira que foi inspirada, mas sim o registro da mentira. Perceberam? A mentira ela não foi inspirada, mas sim o registro dela. Tá? Outra coisa, a Bíblia registra o que o insensato diz no coração. O que o insensato diz? Que não há Deus. Então existe esse registro na Bíblia. Só que ela não está dizendo que não há Deus. Ela está dizendo que o insensato é que diz que não há Deus. Então a declaração não foi inspirada, mas o registro dela. Percebem? Então, durante a leitura bíblica, que é um pouquinho de hermenêutica, né, que os irmãos vão estudar no futuro, então é o seguinte, durante a leitura bíblica é preciso verificar quem está falando, para quem está falando e para que tempo está falando e em que sentido está falando. Porque para a gente não confundir, não fazer essa confusão. Tá bom? Entenderam isso aí? Perfeito? Tranquilo? Então vamos prosseguir. Harmonia e unidade da Bíblia. Hoje nós temos nossas Bíblias em nossas mãos, né? Várias versões, né? Bíblias com explicações, Bíblias bem completas, né? Vamos dizer assim. E surge a pergunta: como a Bíblia chegou até nós? Né? Já pararam para pensar nisso? Como que a palavra de Deus chegou aqui na minha mão? Como que ela chegou aqui? Né? Então Deus fez de homens livros antes de dar a palavra escrita. Adão, ele trouxe a história da criação e de sua queda através de 930 anos. A história ela foi passando oralmente. Né? Abraão tinha, olha só, para vocês terem uma ideia, Abraão ele tinha 58 anos quando Noé faleceu. E 17 anos, isso aconteceu 17 anos antes da sua ida para Canaã. Então muitos se viram, muitos ainda pegaram o outro, né? Então as histórias elas foram passando de um para o outro. Jacó tinha 14 anos quando Abraão faleceu. Foi passando de um para o outro. E é como o nosso autor diz aqui, que a Bíblia chegou até nossos dias, né? Que isso é um milagre. A gente ter a Bíblia nas nossas mãos é um milagre. E como nós já falamos também, são 40 autores que escreveram os 66 livros. Começando com Moisés, né, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, até mais ou menos 100 anos depois de Cristo, com João escrevendo Apocalipse. Mais ou menos o ano 96, 97, por aí. E tudo isso, como nós já falamos, com Jesus Cristo sendo o assunto principal. Então, alguns pormenores dessa harmonia aqui, bíblica, né? Os escritores. Cada escritor tinha o seu temperamento, como nós já falamos, o seu estilo, seu nível intelectual, social. Para vocês terem uma ideia, dentre os 40 autores da Bíblia, há 19 profissões diferentes ali entre eles. Cada um escreveu seu livro, mas na verdade eles escreveram um livro só. Quando juntou tudo, deu um livro só, né? Totalmente coerente e harmonioso. Tá certo?
Agora, em relação às condições e circunstâncias, cada autor escreveu de um lugar diferente. Dentre esses 40 autores, eles estavam, eles surgiram de 3 continentes diferentes. Tinha autores, né, da Ásia, África e Europa, né? E também de circunstâncias totalmente diferentes um do outro. Tempos diferentes, circunstâncias diferentes. Uns passando por guerra, outros passando por tranquilidade. Então, vários momentos diferentes. E eles escreveram em hebraico, aramaico e grego. Então é considerado o seguinte, o Antigo Testamento ele é considerado escrito em hebraico, tá? Só que tem umas pouquíssimas passagens, algumas linhas apenas, que foi escrito em aramaico, tá bom? E o Novo Testamento foi escrito em grego. E a razão dessa harmonia e unidade, levando em consideração tudo isso que falamos aqui, a Bíblia apresenta a ela um só sistema de doutrinas. Você vê que ela não se contradiz. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala uma coisa só. Ela tem uma só mensagem de amor, um só meio de salvação, uma só revelação, um só pensamento, um só propósito. Tá ok, irmãos? Então foi assim que a Bíblia chegou até nós, né? Foi passando oralmente, depois os escritores inspirados por Deus foram escrevendo, e com o decorrer do nosso estudo, aí que nós vamos responder totalmente como ela chegou em nossas mãos propriamente dito. Tá ok? Agora, se alguma falha for encontrada na Bíblia, será sempre do lado humano. Tá certo? Se existe alguma falha, vai ser sempre do lado humano. Então, alguns exemplos aqui: tradução mal feita, grafia inexata, interpretação forçada, que acontece muito disso hoje, má compreensão de quem estuda, falsa aplicação do sentido do texto e etc. Tá bom? Então, repetindo aqui, se alguma falha for encontrada na Bíblia, será sempre do lado humano. Tá bom? Então vamos prosseguir. Então aqui nós vamos falar sobre as provas da inspiração divina da Bíblia. E o autor dá para nós aqui várias provas da inspiração divina. Está começando por Jesus, a aprovação da Bíblia por Jesus. Então Jesus, ele leu a Bíblia, ele ensinou a Bíblia, ele cumpriu a Bíblia e ele chamou a Bíblia de a palavra de Deus. Então aqueles rolos que eles tinham na época, né? Cada livro era um rolo, né? Aqueles rolos, Jesus leu, ensinou, cumpriu e chamou de palavra de Deus. Certo? Então Jesus afirmou que as Escrituras são a verdade, ele viveu e procedeu de acordo com elas. Jesus declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo e Jesus derrotou o inimigo com a palavra de Deus. Tá certo? E o testemunho do Espírito Santo na vida do crente, né? Também é uma prova de inspiração divina. Porque o Espírito Santo, ele põe na alma da pessoa, ele põe dentro da pessoa que aceita Jesus como Salvador, a certeza quanto à autoria da Bíblia. Né? Nós que somos cristãos,
né? Nós que somos cristãos, nós não desacreditamos a Bíblia. A gente não tem dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Pelo contrário, nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus porque nós queremos mais do Senhor. Porque é o próprio Senhor falando. Tá certo? E o Espírito Santo também testifica que a Bíblia é a mensagem de Deus para quem é dele. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e vai mudando o nosso pensamento com relação a isso. Nós não temos essa dificuldade que as outras pessoas têm. Não é mesmo? E o cumprimento fiel da palavra de Deus também é uma prova da inspiração divina, né? Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são livros proféticos, em grande parte, ok? No sentido das profecias preditivas, que são aquelas profecias que não têm cumprimento imediato, o cumprimento delas é futuro. Então, tanto profecias preditivas que são literais ou por tipos e símbolos, elas se cumpriram, se cumprem e sempre se cumprirão até a vinda do Senhor. Tudo aquilo que está na palavra de Deus se cumpriu e se cumpre. Então isso também é uma prova da inspiração divina, que só Deus mesmo inspirando, né? Deus que sabe de todas as coisas, Deus sabe o futuro, sabe o que vai acontecer, só mesmo o Senhor Deus inspirando um livro como esse. Então isso aqui é mais uma prova. Perfeito? E aqui, os próprios inimigos da Bíblia admitem que ela tem influência benéfica, reconhecendo seu efeito transformador nas pessoas individualmente e também nas nações. Já viram isso? Pessoas que dizem assim, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, foi um livro escrito por pessoas que tinham certo conhecimento, pessoas com dom de escrever isso e aquilo, né? Não admite que foi uma inspiração divina, né? Mas uma coisa elas admitem, que a palavra de Deus beneficia a pessoa, faz uma pessoa mudar positivamente, para melhor, faz uma nação mudar para melhor. Por quê? Porque existem exemplos disso no mundo, tanto individualmente nas pessoas como em nações. Eles não têm por onde correr. Onde a Bíblia ela é lida, é estudada, ela é aberta, é proclamada, as pessoas são transformadas, aquele lugar é transformado pelo poder de Deus. Certo? Então a influência da Bíblia também nas pessoas e nações. Então, exemplo de pessoas sem a Bíblia. Então o autor aqui ele coloca apenas dois exemplos. Ele fala dos gregos e dos romanos, né? Os gregos antigos, né, como nós já sabemos, eles eram cercados de impureza, no sentido assim sexual mesmo. Eles eram extremamente impuros com relação a isso. Eles eram idólatras, né? Quem já não ouviu falar do panteão grego, né? Os deuses gregos, eles foram os mais cultos, né? Com as suas filosofias, com seus teatros, né? As suas Olimpíadas, não é mesmo? Mas era um povo assim, sem a palavra de Deus, não havia mudança neles. Então o povo, embora fosse culto, né? Embora tivesse assim um conhecimento assim intelectual acima dos outros, ali naquele momento, era um povo impuro e idólatra, porque não tinha a palavra de Deus para transformar. Não é mesmo? Existia uma vida degradada, igual os romanos também, né? Viviam uma vida igual dos gregos.
E os romanos também eles tiveram aquele sistema de leis, inclusive o direito que existe hoje, né, vem dos romanos, né? Eles eram pessoas, eram oradores, eles falavam bem, né? O exército romano, um exército poderoso, conhecido, temido em toda a terra naquele momento, né? No mundo de então, mas eles viviam igual os gregos, né? A imoralidade lá embaixo, né? Outras coisas que os romanos faziam é o casal, quando eles iam ter um filho, eles decidiam: nós queremos uma menina. O casal decidia assim: se nascesse um menino, o Estado dava liberdade para eles colocar aquele bebezinho, neném, do sexo masculino, numa via de acesso, numa estrada, na cidade, para quem quiser pegar. Inclusive, quando surgiu a igreja, né, quando os cristãos foram crescendo, se multiplicando, uma das coisas boas que os cristãos fizeram naquela época foi começar a recolher esses bebês que eram deixados na rua. Né? Então, pessoas sem a palavra de Deus, sem a Bíblia. Então, o autor dá esse exemplo aqui, apenas desses dois povos. Se nós formos pesquisar, né, vários povos no mundo, sem a palavra de Deus, nós vamos ver a consequência da vida deles, que é muito negativo. Então ele fala aqui que a Bíblia nos faz diferentes. O autor fala que não há filosofia, não há educação, não há nada de bom que possa ser dado, né? Vamos dizer assim, se isso que for dado não for alicerçado nos ensinos da palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus, né, não vai fazer aquela diferença. Por isso que por que as pessoas veem as pessoas cristãs como pessoas diferentes? Né? Por causa do Espírito Santo habitando nelas e por causa da palavra de Deus. Ela vai nos transformando dia a dia, é um processo, vai nos mudando para melhor. Não é isso? E a Bíblia, ela é sempre nova e inesgotável. O autor diz que o tempo não afeta a Bíblia. É o livro mais antigo do mundo e ao mesmo tempo o mais moderno. Então a Bíblia, embora tenha sido escrita muitos séculos atrás, ela fala conosco, né? Ela nos muda, ela nos direciona, nos dá vida, nos dá força. Então ela é sempre nova. A Bíblia é fantástica, irmãos. Ela é inesgotável mesmo. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é familiar a cada povo ou indivíduo em qualquer lugar, né? A superioridade da Bíblia em relação aos demais livros conta a composição. A Bíblia é superior a qualquer livro. Pode ser escrito pela pessoa mais culta do mundo. Por quê? Porque a Bíblia contém apenas verdade, o que não acontece com os demais livros existentes. Né? A Bíblia, ela só contém a verdade. E outra coisa, a imparcialidade da Bíblia. É como nós falamos, com o registro da mentira. Né? A Bíblia ela vai mostrar muitas fraquezas dos homens, mentindo. Né? O caso de Davi, quantos pecados Davi cometeu, Ananias e Safira, lembram? Né? Várias pessoas, a Bíblia ela é imparcial, ela mostra a fraqueza humana, mostra como é o ser humano. Então o autor diz que nada disso, essas coisas negativas que foram escritas, né,
elas não foram escritas para a gente imitar, não, mas para a nossa admoestação e para provar a imparcialidade da Bíblia. Ela é o único livro assim, irmãos. Ela é imparcial. Tá bom? Então aqui vai novamente meu incentivo para os irmãos. Lerem a Bíblia. Comecem hoje. Quem não leu a Bíblia toda, comecem hoje. Quem já leu, comece de novo. Cada vez que você lê a palavra, você vai perceber coisas que você não percebeu antes. Você vai aprender coisas que você não aprendeu antes. A cada viagem que você faz através da palavra, você cresce mais um pouco. Tá bom? Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos.